E estamos de volta com a nossa convidada, a feminista, professora da UFMG, Constância Lima Duarte. Agora nós vamos conversar sobre imprensa feminina e feminista no Brasil no século XIX. Você elencou quantas publicações? Mais de 100, né? Aí, nessa publicação, tem 143 periódicos. Mas eu gosto de afirmar que tenho convicção, a ponta de um iceberg. Há muitos mais. Com certeza existiram muitos outros que se perderam no tempo, né? Que se perderam na poeira, ou que não apareceram para mim, que eu não encontrei, simplesmente. Essa publicação é minha pesquisa mais recente. Ela acompanha esse trabalho de buscar a história intelectual da mulher brasileira, de querer conhecer essa história, porque a nossa história do feminismo, a história da mulher brasileira, ela é pouco conhecida, ela não é contada, não se conhece, né, os nomes das nossas pioneiras. E como que era essa praticamente imprensa feminina e feminista, a diferenciação que você faz? Eu faço essa diferenciação porque aí é coisa da história da mulher. Veja só, tanto nós tivemos jornais que reivindicavam direitos, reivindicavam como outros que reiteravam os deveres, as obrigações, o papel social da mulher, Muitos, de dona de casa. Por homens, né? Claro, claro. Não, homens e mulheres. Femininos e feministas, de homens e de mulheres. Nós temos incríveis jornais, encontrei alguns jornais, por exemplo, me lembrando aqui de um de Campinas, feminista por um jornalista, e também os primeiros, o Espelho Diamantino, o Espelho das Brasileiras. O Espelho Diamantino é de 1827. 1827. É interessante que 1827 é a data da lei que autoriza a abertura de escolas para meninas no país. Então, esse jornalista, atento às novidades, atento à mudança de costumes que aquilo ia provocar, provavelmente, porque eram raras as mulheres educadas, como eram chamadas as que sabiam ler, né? Eram raras as mulheres educadas naquele momento, como Nízia Floresta, e mais uma meia dúzia pelo país, estou exagerando. Então, ele faz um jornal para defender o direito das mulheres irem à escola. Todos os primeiros jornais. E como que era a linha editorial desses jornais? Eles, tanto um quanto o outro, tinham que tipo de artigo? Os nomes são muito interessantes, muitos de flores, né? Sim. Tem muitos de flores, miosotes, violeta, lírio, né? Por aí, uns camélia. Nomes poéticos, né? Poéticos. E também Jornal das Moças, Jornal da Família, Jornal das Senhoras. Então, eles são múltiplos na diversidade de conteúdo, não é? Tanto alguns que reiteram o papel social, como eu estava dizendo, que eu estou chamando de femininos, esse que reitera essa função do feminino, como aqueles que reivindicam uma conquista, um avanço nesse papel social, né? Que a mulher não deveria ser apenas dona de casa, apenas mãe de família, esposa, dona do lar. Eu me lembrei da bela, recatada e do lar. Então, muitos pregavam que a mulher deveria ser bela, recatada e do lar, apenas, como até hoje há quem pense assim, né? Então, eles feminista nesse sentido. E eu gosto de mostrar como que o caminhar, a trajetória de conquista das mulheres sofreu esses avanços e recuos. Tanto jornais contemporâneos circulando na mesma época, uns puxavam para frente, apontavam para um outro horizonte, outros recuavam, queriam manter a mulher estagnada, estacionada no mesmo ponto. Agora, quase todos tiveram vida relativamente curta, não é? Não, tem uns jornais aí de 40 anos. Tem? É mesmo? 30, 10 anos. É mesmo? Sim. Muitos, um ano, alguns meses, poucos números, mas vários. É interessante pensar também que essa imprensa feminina no sentido de voltada para o público
alvo, o público leitor mulher, né? O feminino. Não escritos ou não por mulheres, mas o público-alvo eram as mulheres. Então, por isso, imprensa feminina. Agora, essa imprensa, apesar da multiplicidade de títulos, da quantidade de pessoas envolvidas, dos anos que duraram esses jornais, 30, 40, 20 anos, muitos, não entram na história da imprensa brasileira. Vários manuais ou livros, Nelson Werneck Sodré, alguns falam muito rapidamente. Põe no rodapé. Põe no rodapé. Então, um jornal fala que ele é abolicionista. Mas, espera aí, ele antes de ser abolicionista, ele se dirigia à leitora abolicionista. Sabe? Então, há deixa de lado essa informação. É interessante observar isso na história do periodismo, na história da imprensa brasileira. Desses jornais, você tem alguma preferência por algum deles? Assim? Vários. Tem o Porvir, que eu falei de Campinas, gosto muito do Porvir, feminista, de um jornalista de São Paulo, e muito lúcido, gosto da lucidez dele. Ele compara que as mulheres eram tratadas como animais domésticos, como mais uma escrava, eram escravas do lar. Ele está falando da mulher branca, da mulher da elite, mas, quer dizer, o fato dela não ter direito nenhum, mesmo essa mulher da elite, de ser absolutamente submissa e submetida ao poder patriarcal, como você diz, lembrou bem, esse periódico é incrível. E é interessante também que a maioria dos periódicos, o público-alvo era as mulheres, mas eles se dirigiam, eles falavam com os homens, com os leitores. Eles queriam convencer os homens, os seus contemporâneos, que era necessário permitir à mulher ser educada, ir à escola e tudo mais. Interessante. Você sabe que em 75, Ano Internacional da Mulher, né, houve várias matérias, com uma cobertura ampla sobre essa questão. E eu me recordo de um título no jornal que eu trabalhava, Jornal de Minas, que tinha havido uma discussão, né? Por que as mulheres são inseguras, ou são retraídas, ou são tímidas? Mas o título era assim: por que nossas mulheres são tímidas e inseguras? No título de um jornal, quer dizer, como se o mundo fosse reduzido deles, dos homens. Por que as nossas mulheres? Mas eu vejo, ao ler esses jornais aí, conhecer essa produção, eu vejo assim como foi contraditória essa transformação, essa conquista da identidade feminina. Percebe? Porque ao mesmo tempo que apontavam para ela um horizonte, uma abertura, né, uma possibilidade de crescimento, reiteravam que o seu papel, ela era aceita realmente se ficasse em casa, se fosse uma boa mãe, boa dona de casa, etc, etc. Então, essa é uma contradição interna. É difícil, né? Dificílimo. Muito difícil. Eu estou falando para a pessoa que está lendo aquilo, né? Agora, como você mesma disse, a ponta do iceberg, né? Porque esse é o primeiro volume, vamos dizer assim. Agora, você abordou o século XIX. Quando chega o século XX, daí vai continuar a pesquisa, Duplica. né? Já já estou terminando. Já Aí você vai abordar revistas? Sim, tudo. Ela dobra. Algumas, assim, tenho... Cigarra, Cláudia... Essa você está falando das bem contemporâneas, mas tivemos outras bem antigas, Momento Feminino nos anos 20, tivemos revistas e jornais anarquistas, do feminismo anarquista, esqueci o nome dela, de Barbacena. Esqueci. É tanto nome, né? São tantos nomes, esqueci, pode ser que eu lembre ainda. Até os mais recentes, Até os mais recentes. Nós, como é que é? Nós Mulheres. Nós Mulheres, Mulherio. Mulherio, eu participei eu também, dessa fase, né? Claro, Brasil Mulher. Brasil Mulher e tantos outros. Renascença. Renascença foi um periódico anarquista que refletia um feminismo anarquista, que foi muito comum também na década de 20 e 30. O anarquismo era libertário, né? Era um movimento libertário a favor das mulheres, né? Exatamente.
o nome vem e some. Ah, mas é assim dela, mesmo, né? Assim, eu acho interessante esse lado do anarquismo. Eu também gosto. Eu estou fechando essa pesquisa, porque, veja, é uma pesquisa como essa do século XIX, ela não tem fim. Sabe, na realidade, eu passaria uma vida inteira... Porque vão surgir outras, né? O tempo Se todo Deus quiser. aparecem. O tempo todo aparecem em jornais. Quando você entra, conhece um novo acervo, uma nova hemeroteca que é digitalizada, que é disponibilizada na internet. Não, é pululam, como você sabe? citou. É uma pesquisa que ela já nasce defasada, porque ainda bem, porque surgem outras, né? E é isso, é uma tentativa, uma contribuição para se conhecer um pouco essa história das mulheres, essa história, nossa história, e que outros continuem. Isso. Que outros E vamos fazer então um intervalo, e aí a gente volta agora com a vida e a obra da Conceição Evaristo. Vocês vão gostar. Não uma nova escritora, mas que está sendo plenamente reconhecida nos dias atuais. Até daqui a pouco.